Sejam bem-vindos, mais um Pedincast. Hoje chegamos ao episódio 58, com um tema super operacional, prático, muito pedido pelos profissionais, que se refere ao uso do catéter de PICC, né? O catéter central de inserção periférica, que é muito utilizado dentro da pediatria, dentro da neonatologia. E hoje a intenção é que a gente explore isso de uma forma bem prática. Como vocês podem ver, a nossa mesa está bem recheada, para mostrar realmente como isso funciona na prática para vocês. E a nossa convidada, muito especial, a gente já agradece imensamente ter aceito o convite, que é a nossa grande expert no tema, é a Fernanda Matos. A Fernanda, ela é enfermeira graduada pela UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, em 2017. Ela fez residência em enfermagem em neonatologia pela UEL em 2020, e é enfermeira do time de terapia infusional do HU desde 2021. Já está há um tempo nessa jornada e atualmente também é mestranda em enfermagem pela UEL. Seja muito bem-vinda, Fer. Obrigada, Flávia. Obrigada, doutor. Obrigado. É um privilégio estar aqui sentado com vocês hoje para falar de um assunto que eu gosto muito e eu espero que seja uma conversa bem enriquecedora para nós e para quem está em casa ouvindo também. Com certeza, né, Arnilda? A gente é muito fã do PICC e a intenção é que a gente mostre para o nosso público que grande parte são profissionais. Temos muitas mães que já passaram pela experiência dos filhos terem o catéter de PICC, mas para os profissionais conhecerem mesmo a diversidade, né, como as coisas avançaram ao longo do tempo. Mas antes da gente começar a falar do catéter, a gente queria conhecer um pouquinho da sua história, como funciona o time de terapia infusional do HU. Bom, então, me formei na UEM em 2017. Nos últimos 2 anos da graduação, eu já tinha em mente que eu queria trabalhar com criança. A minha dúvida era fazer a residência em pediatria ou em neonatologia. Acabou que no Unidunité eu fui para a NEO e foi quando eu tive a oportunidade, de fato, de me aproximar desses catéteres PICC, né? Quando eu estava no meu internato lá em Maringá, eu fiz na UTI pediátrica e eu vi a minha enfermeira de lá passar um PICC na cabeça de um bebê. Foi a primeira vez que eu vi isso e eu falei, meu Deus, né? Fiquei admirando aquilo tudo. Quando eu vim para cá, então fiz o curso e comecei a me aproximar dentro da UTI, que era a minha área de atuação na época, né? No começo eu era horrível de punção periférica, imagina nos PICCs, mas a gente foi se desenvolvendo. Como eu trabalhava à noite, eu pegava a madrugada para passar catéter. Então, né, ficava pendente, eu passava 1, 2, às vezes 3 PICCs numa madrugada. Fui desenvolvendo essa habilidade. Até que, em dado momento, me colocaram na escala do PICC, né? O que é essa escala do PICC? O time, ele existe já no HU há muitos anos, né? Mas com foco no adulto. Então, tinha uma escala mais estruturada para o adulto. E na parte da pediatria, tinha alguns colaboradores. Então, tinha época que era uma determinada enfermeira, que tinha lá uma escala, às vezes 1, 2 vezes na semana. Se não houvesse inserção, não tinha, né, a inserção, enfim. Então, era mais assim, um quebra-galho, né? Precisa passar um PICC ali, alguém consegue, essa pessoa tentava se organizar para ir. E aí, a Patrícia Esquarça, que na época estava como minha coordenadora lá na UTI, me puxou para o dia, né, para eu conseguir fazer a UTI e a cobertura do PICC. Isso acho que foi em 2021, logo no começo. Então, eu levava as duas coisas ao mesmo tempo. E como eu estava dentro do hospital, eu tinha uma disponibilidade um pouco maior, então tinha disponibilidade e tinha demanda. E comecei a fazer essas inserções, até que num dado momento o pessoal pensou, vamos deixar uma pessoa exclusiva também para pediatria e para neo. Foi quando eu saí da UTI e assumi, né, pela primeira vez, alguém exclusivo para isso. Tanto que hoje, né, da equipe que a gente tem, eu sou a única enfermeira dedicada ao time. Então, até o pessoal do adulto tem, né, os enfermeiros que não são exclusivos para aquilo. Eu sou a única que fica, né, 8 horas todos os dias dedicada à terapia infusional. Então, o foco inicial era atender, né, a neonatologia, a pediatria, e aí fui para frente, né? Mas hoje em dia eu sou a pessoa responsável, entre aspas, por essa parte. Então, a gente trabalha com busca ativa, né? Temos uma parceria com a farmácia, a gente recebe diariamente as crianças, né, pacientes que estão
com antibiótico, que estão com nutrição parenteral, para a gente atender, né, esses pacientes por busca ativa e também tem a solicitação de parecer. Então, muitas vezes um paciente que já está no hospital, né, já está com antibiótico, enfim, ele não vai entrar na nossa busca, mas precisa trocar um catéter, ou enfim, não havia uma indicação e agora tem. Então, a gente atende esses pareceres. É interessante você falar dessa questão da busca ativa. Eu, na verdade, nem sabia que existia isso, né, dentro da comissão, porque é algo que a gente sempre espera que o setor tenha a iniciativa de solicitar, né? Mas a gente tem percebido mesmo, talvez nos últimos meses, que, por exemplo, naquele fluxo de crianças que saem do PSP para a UTI pediátrica, hoje uma boa parte já chegam com PIC. Então, acredito que isso tenha sido uma das consequências desse trabalho do time de terapia infusional, né? Aparecia há muito tempo atrás um pouco assim, utópico até, né? Que a gente já funcionasse a criança com um catéter que fosse indicado para ela. Dentro do PSP, o que era bem difícil, né? Até porque quando a criança tá ali naqueles primeiros dias, ainda tá definindo conduta, né? Tá guardando exames, a gente não sabe o que vai acontecer, se a gente pode descalonar esse medicamento para via oral e ir para casa. Então, no início, a gente acabou até fazendo algumas inserções que o catéter foi retirado com antecedência, até que a gente conseguiu alinhar isso, né? Então, a gente tem uma parceria, né? A gente tem um grupo que a Karine manda para nós diariamente, do adulto e da criança, e a gente faz esse trabalho. Então, o pessoal do PSP lá, diariamente, eu passo lá, vamos discutir em visita, então amanhã eu já fico sabendo e a gente consegue programar. Então, quando a criança entra para o setor, se ela tem indicação do PIC, a maioria das vezes ela já está com o PIC, ou então ela já está com a inserção do PIC programada. Né? E isso é muito bom porque a gente aumenta a chance de dar certo o PIC. Sim. E a gente evita multifuncionar um paciente que vai ficar ali com a gente, né? Gerando traumas, né? Desgaste para a família, para a criança, para a gente. E é interessante porque a gente tem a história de muitas insertoras, né? Que fazem parte das unidades. Eu lembro quando eu era residente, na época eu aprendi a passar PIC com a Maria do Carmo, já há muito tempo atrás. Depois a Valéria também, são pessoas que foram entrando e foram ajustando. Só que a gente passou por um processo de que o PIC realmente foi crescendo, né? A demanda e a rotatividade profissional também é uma coisa que pegava um pouco, porque a gente habilitava o profissional, o hospital habilitava, o enfermeiro começava a passar, só que aí rodiziava, vinham novos enfermeiros. Então sempre tem esse processo do treinamento e a demanda que cresceu muito. Então, enquanto enfermeiro, às vezes, a gente parar um momento para se dedicar à função de um catéter, às vezes é 1 hora, dependendo, né, 2 horas, nesse processo com o setor em andamento, com um monte de criança. Então, ter uma profissional do time para entrar e colaborar nesse processo da busca, de entrar junto, né, de fazer esse direcionamento é muito importante, porque você passa muito catéter, né, Fer? Hoje, qual que é a média por dia, porque, né, de catéter que você passa, assim, mais ou menos? São dias e dias, né? Mas, assim, já teve dia de eu passar 6 catéteres em um dia só, né? Em 6 crianças. Do mesmo jeito que tem dia que a gente não tem nenhum, porque, na verdade, esse é o nosso objetivo. Sim. Trabalhando com a busca, eu vou alcançando essas crianças conforme elas forem chegando. Então, vai chegar uma hora que eu não vou ter catéter para passar, né? E eu penso que, assim, o time, ele também não tá ali só para funcionar esse paciente. Serve como um auxílio mesmo, né? Que o Dr. Arnildo comentou anteriormente, sobre a importância, às vezes, do setor identificar essa necessidade e fazer um parecer. Mas, muitas vezes, o enfermeiro que está ali, ele não tem a confiança de estar indicando ou não aquele catéter, fica na dúvida. A terapêutica muda muito, né? Às vezes, ela não tem firmeza se é um paciente que merece ou não a inserção desse catéter. Não merece, né? Mas que tem a indicação, né? Ou então passou um catéter, está na dúvida em relação à localização. Então, acho que a gente entra principalmente como um apoio mesmo para esses profissionais, até que vão pegando confiança, né? Acho que hoje a maioria dos insertores que a gente tem ali fizeram um curso conosco, né? E foi um processo até as pessoas se sentirem seguras mesmo para estar indicando e, mais importante, contraindicando esse catéter. Porque
há um tempo atrás, eu já pensei, né, que um bom enfermeiro de PIC é aquele enfermeiro que entra e passa o PIC, né? Hoje eu já tenho um olhar diferente, né? Acho que mais importante do que a gente passar é a gente saber indicar esse acesso. E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades das meninas no setor, né? Generalizando, assim, né? Ou a equipe médica está insistindo que seja inserido um catéter, mas é uma criança que a gente já tentou, não conseguiu, né? Elas vão lá e fazem um parecer para eu ir lá e eu contraindicar, né? Ou não, mas fazer essa avaliação. Então, eu sinto que fortaleceu mesmo a equipe com o time estruturado ali para a criança e com a vinda desses novos catéteres, né, guiados, com a tecnologia, né, mais aprimorada, né? Mais avançada. Acho que isso aguçou ainda mais o pessoal a querer se envolver. Sim. Né? A gente fez um curso de PIC esse ano, que foi o maior que o HU já fez, né? Tanto em relação a participantes no geral, foram acho que 42 ou 43 alunos. É muita coisa, né? Acho que disso, uns 24 era só pediatria, né? Então, o pessoal está se interessando bastante, isso é muito importante. Sim. Porque eu não quero só que alguém esteja lá para passar um PIC, né? Como a gente conduz essa criança agora com esse acesso na internação, para que nós não tenhamos complicações, né? Perfeito. E, Fê, aproveitando, né, o gancho, quais seriam as indicações para a gente conseguir nivelar? Essa criança, ela tem indicação ou também quais seriam as contraindicações absolutas? Não é o caso, né? Que a gente não deve lançar mão dessa opção de infusão venosa, né? Tá. Acho que uma contraindicação absoluta é rede venosa periférica não preservada, né? Por isso tem que ser a primeira opção, né? Quando a gente pensa em um catéter PIC, né, a gente está pensando no quê? Um catéter central que seja de longa permanência. Então, eu não vou passar um PIC para o paciente ter alta daqui 4 dias. Né? A gente tem que pensar que vai envolver jejum, analgosedação, que não é isenta de complicações, né? E também um material de alto custo. Então, a indicação para inserção de PIC são infusões hiperosmolares e com extremos de pH. Então, vai entrar, né, nutrição parenteral, antibiótico-terapia. Toda antibiótico-terapia, né, a gente pensa em mais de uma semana. Mas o paciente está fazendo uma vancomicina uma semana. Vancomicina é complicado, né? A gente vai ter múltiplas perdas de acesso, riscos de flebite, né? Risco de complicações por um extravasamento de medicação vesicante. Então, às vezes, a gente precisa sair um pouco daquela caixinha, né, de antibiótico mais de 7 dias e pensar o que é isso que eu estou infundindo? É menos que 7 dias, mas tem potencial de ter complicações. Terapia infusional prolongada, né? Quimioterapia, né? Uma criança que não está com antibiótico, mas ela está numa UTI, ela está entubada, ela vai precisar de sedação, ela vai precisar de sintomáticos. A gente vai ficar multifuncionando essa criança, né? Então, o PIC, ele é um acesso seguro no sentido de eu tenho certeza que a criança vai receber aquela medicação, né? Porque ela não vai extravasar. E nós não vamos ter as complicações. Então, a literatura, ela traz, né, algumas indicações mais niveladas. Mas é importante que a gente avalie individualmente cada caso, né? Nutrição parenteral tem sido discutido já em alguns estudos, né, sobre infusões em vias periféricas. Mas esse é um assunto, assim, no nosso protocolo, lá no HU, a gente ainda manteve no PIC, porque tem muitas coisas envolvidas, né? Qual veia periférica é essa que eu vou estar fazendo essa infusão, né? E os componentes dessa nutrição parenteral. Então, por enquanto, ainda, a nutrição parenteral é independente da osmolaridade, né? Por enquanto, sim. Quando a gente tem um paciente lá com acesso periférico, vamos supor que está correndo NPT lá numa veia calibrosa, na basílica, ali no braço da criança. Se a criança perdeu o acesso, alguém vai lá repuncionar, né? Quem vai puncionar essa criança? É um enfermeiro assistencial, é um técnico. Vai puncionar aonde achar. Vai puncionar dorsinho de mão, dorsinho de pé. Não é um acesso seguro para a gente estar infundindo certas medicações.
Então, para a gente alterar um protocolo, exige assim, todo um processo até que toda a equipe esteja capacitada para aquilo e pensar. A osmolaridade é baixa, né? Mas isso quer dizer que eu posso infundir em qualquer via periférica, né? A gente vê periférico na cabeça, né? Em dedinho da mão. Então, por enquanto, NPT e antibiótico mais que 7 dias e as medicações irritantes e vesicantes. Terapia infusional prolongada também. A gente não tem tantas crianças no HU, a gente não atende, né, as crianças que fazem quimioterapia, mas conhecemos muitas crianças, né, que vão para casa com pique por conta de quimioterápicos, ou então crianças que são crônicas e que estão sempre reinternando, às vezes até tem indicação de um acesso mais permanente, né, um catéter totalmente implantado, mas não tem acesso no momento. Então, a gente vai conduzindo com o pique. Em relação à contraindicação, a gente tem algumas contraindicações também que são relativas. Então, malformação musculoesquelética. Será que esse catéter vai progredir? Né? Porque, para além de uma punção, esse catéter precisa progredir. Uma criança que, às vezes, está muito plaquetopênica, né? Coagulação alterada. Agora, a gente já tem a opção da microinserção, né? Que é o catéter guiado, que a gente sabe que é menos traumático. Então, a gente vai conduzindo sem estabelecer uma regra absoluta para nada, né? Eu percebo assim, Fernanda, que em relação às indicações, acho que você pontuou muito bem, né, as principais indicações e o quanto que elas foram se adaptando historicamente, né? Então, me lembro que não precisei muitos anos atrás, onde o acesso venoso central ele era associado somente à parenteral. Então, assim, parece que tudo podia ser em periférico, menos a parenteral. Aí depois vieram os fármacos de infusão contínua, fármacos vasoativos, analgosedação, como você pontuou. E o mais interessante foi o mais recente, digamos assim, que foi a incorporação dos fármacos intermitentes também, né? Como você disse, aqueles que têm extremos de pH ou aqueles que são muito vesicantes. E na prática a gente percebe isso mesmo, né? Recentemente nós tivemos uma criança que internou com periférico usando vanco. Segundo dia já não tinha mais nenhum periférico, né? Porque realmente ele vai perdendo isso, né? Você colocou uma observação que é a questão de, eventualmente, a dificuldade para a progressão do catéter, que é algo que a gente vê na prática também. Algumas crianças que estão internadas há muito tempo, que já usaram acessos de todos os tipos, né? PIC, catéter de duplo lumen, inserção periférica, inserção profunda, podem ter como complicadores algumas tromboses de subclávias, às vezes trombose de jugular interna. E a gente muitas vezes descobre isso ao tentar progredir um catéter que seja superficial ou profundo e ele não progride. E nesses casos a gente acaba até pedindo avaliação para cirurgia vascular para ver se fazer um mapeamento ali, porque daí se está obstruído a gente não vai tentar naquele território, né? Você acha que essa avaliação da vascular ela poderia entrar assim como um protocolo, eventualmente numa criança que já teve múltiplas punções, para estudar melhor o território para ser inserido um catéter? Doutor, eu acho que é importante, porque um histórico de uma tromboflebite, né, uma trombose no vaso a ser puncionado, na verdade entra também como uma contraindicação. E muitas vezes a gente vai fazer a avaliação da criança, a gente vê que tem um vaso disponível ali e a gente faz a inserção sem saber se a criança tem alguma questão ali naquele vaso, né? E numa dessa pode ser que dê certo a inserção do PIC, né? E aí o PIC passa ali, perto do trombo, pode haver um deslocamento desse trombo, né? Então, eu não sei... Mas tem guia, né, Fer? Que ele, né, acaba ficando mais rígido ali o processo da passagem. Isso. Que, inclusive, né, quando a gente tá com um paciente com catéter e a gente identifica uma TVP ali naquele vaso, eu não posso simplesmente retirar o catéter, né? Então, meu pensamento é um pouco inverso. Se a gente conseguisse, principalmente nessas crianças, ter uma noção de que aquele vaso tá pérvio, que a gente pode, né, com segurança fazer a inserção daquele membro, seria bastante interessante. Mas eu acredito que seja difícil de viabilizar, né? Mas sabe que é algo assim que a gente sempre teve em mente, né? Assim, de tentar criar critérios para eventualmente solicitar essa avaliação do território venoso, né? Por exemplo, quando vai se instalar um catéter semi-implantado, tipo um Broviac,
Não dá para fazer isso sem fazer esse mapeamento antes, porque daí você vai ter que puncionar um vaso que você tenha certeza que não tenha trombo, né? Que não esteja obstruído. Agora, como a gente tem os catéteres guiados por ultrassom, então a gente tem o ultrassom e a gente consegue fazer essa avaliação, né? Claro que não como um vascular, com toda a sua expertise, mas a gente consegue identificar o vaso e acompanhar o trajeto dele para ver se esse vaso continua pérvio. Muitas vezes a gente encontra numa região do braço aqui uma veia linda, maravilhosa, e você vai subindo aqui, essa veia some, né? Ela bifurca, vira um vaso estreito, não compatível com o procedimento. Então, a gente consegue fazer uma avaliação, né, desse trajeto quando a gente vai avaliar com o ultrassom. Mas é uma coisa que também, assim, temos muito a melhorar nesse sentido. E é uma coisa que a gente não costuma fazer para um bebê, por exemplo, ou um lactente jovem, que a gente não vai passar um pique guiado. Vai ser uma punção direta, que não utiliza o ultrassom. Então, a gente não faz, né, essa avaliação, que eu acho que seria super importante, porque é um cuidado que eles têm antes de fazer o procedimento, né? Então, é uma coisa interessante para a gente pensar e tentar caminhar nesse sentido também. Fer, e aí, colocando para quem nos ouve, muitos já conhecem o catéter de duplo lúmen, punção profunda. Ele é um catéter de curta permanência. Qual que é a diferença desses catéteres? Como você já comentou, o PICC é um catéter de longa permanência. A gente já teve história de crianças que ficaram 2 anos, né, com o catéter em perfeito estado. Como que eu diferencio um e o outro? Qual o significado deste curta permanência, longa permanência? Então, o duplo lúmen, né, que é um catéter para urgência, né? Então, ele é um catéter que a gente vai fazer uma punção de uma veia central, normalmente aonde? Né? Jugular, inguinal, subclávia, que são sítios que a gente sabe que está mais associado a complicações no momento da inserção, né? E a longo prazo também na manutenção, por ser um local que, né, costuma estar mais contaminado. Então, o catéter de duplo lúmen, o material dele é um pouco mais rígido, é um catéter calibroso, e a gente indica mesmo para momentos de urgência e emergência, né? O paciente chegou, ele precisa de um acesso, não está bem, passa o duplo lúmen, porque a gente não precisa de uma veia periférica, né? E é um catéter que eu posso fazer volume. Muitas vezes o paciente precisa de volume. Se a criança está bem conosco, está com PICC, tem uma intercorrência e precisa de volume, o PICC não vai atender. Então, nesse primeiro momento, né, o catéter de curta permanência, ele até, né, tem esse nome porque o objetivo justamente é esse, você fazer um atendimento ali inicial e depois você migrar para um catéter de longa permanência, que vai ser um catéter que é composto ou de silicone ou de poliuretano, que é um material menos trombogênico, é um material mais maleável dentro do vaso, né? E que muitas vezes a gente consegue fazer a inserção em um sítio mais limpo, mais isento de complicações. Por isso que a gente pensa assim, PICC em jugular é legal? Qual que é a diferença do PICC em jugular para o acesso central em jugular? Claro, existem muitas diferenças, né? A própria punção, que é uma veia periférica, né? O PICC a gente não sutura, a sutura fica ali fazendo sangramento na pele. Isso é um ponto importante, porque a gente vê alguns locais que optam por suturar o PICC, né? E é uma coisa que não tem necessidade, a sutura do catéter de PICC. É mais uma via de contaminação, Isso. né? E que gera desconforto para o paciente, porque essa sutura vai puxando a pele ali. Muitas vezes a gente já viu a borboleta de estabilização do catéter com a sutura ali na borboleta, solto da pele, ou então aquele ponto solto e uma lesão ali de pele, né? Então, é mais propício para desenvolver infecção. E a gente tem também, hoje, outras formas de estar estabilizando esses catéteres que também são bem interessantes, né? Então, só para finalizar, assim, a diferença do acesso de curta permanência é a inserção, onde foi realizada, e o material. E muitas vezes a localização também, né? Que a gente sabe que às vezes é um catéter que fica muito introduzido, às vezes eu dependo de uma especialidade para vir tracionar esse catéter, ou então é um catéter que não fica bem locado, né?
a gente tem mais dificuldade de fazer o reposicionamento, né? A gente não consegue reposicionar um duplo lumen da forma que a gente consegue reposicionar um catéter PICC, por exemplo, pelo próprio material que ele é constituído, né? Então, o ideal é isso, a gente fazer esse primeiro atendimento e assim que for possível, rede venosa periférica disponível, fazer a troca por um catéter central de inserção periférica. Em relação à estabilização, desculpa, doutor, nós, no HU, nós não utilizamos a sutura, né? Justamente por isso que a gente conversou, mas nós temos a sutura adesiva, né? Que é um adesivo. Você podia até mostrar, tá aqui. Aqui, né? Isso. Isso, eu tenho aqui, ó, a sutura adesiva, que ele tem aqui. Deixa eu abrir aqui. Uma travinha bem eficiente e nós temos aqui os ganchinhos para a gente encaixar, né, a borboleta de estabilização aqui. Uma vez que eu travei isso aqui, preparei corretamente a pele da criança e colo, né, a gente tem um sachêzinho que a gente aplica na pele e ele prepara essa pele para ter uma maior adesão do dispositivo e a gente cola isso aqui, ele não sai, né? Não é que não sai nunca, ele não vai sair no prazo de 7 dias, que é o tempo que a gente tem de troca do curativo. Quando eu vou fazer um novo curativo, eu tenho a vantagem do quê? De tirar isso daqui, limpar tudo, limpar a borboleta e confeccionar um novo curativo totalmente novo, limpinho, sem sujidade. O duplo lumen, a gente não tem como tirar a sutura, limpar tudo e suturar novamente. Então, vai ficando aquela sutura antiga, muitas vezes cheio de sangue. Resíduo de sangue ali embaixo. E por mais que a gente limpe, vai ter sangue de novo no próximo momento. Então, a sutura adesiva, ela permite uma higienização melhor do local. E agora também, né, chegou no Brasil recentemente, não são todas as instituições que têm, que é o Securicat, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma ancoragem subcutânea. Então, quando a gente passa o catéter, o dispositivo, ele me lembra um pouco aquela pincinha da oftalmo, que para fazer fundo de olho, a gente aperta aqui uma pincinha, insere junto com o catéter na inserção e solta. Então, ele faz uma âncora que fica preso no catéter e no subcutâneo do paciente. Então, eu posso mexer isso de todas as formas que não vai sair. Nossa, porque tá preso no subcutâneo, né? Já é bem utilizado, né, lá fora. Inclusive, é o padrão ouro de estabilização hoje. Mas no Brasil estamos caminhando, né? O HU recentemente recebeu um material para teste, mas é uma coisa assim que está chegando agora por aqui, né? Por enquanto, a estabilização com sutura adesiva tem sido superior. E tem esse outro aqui também, né? Esse outro aqui, na verdade, o que muda é a marca, né? Todas são suturas adesivas, tem o Statilock, tem o Grip Lock. Esse aqui, ele é um velcro. E aí, aqui, a gente encaixa certinho o catéter. Tem os pequenininhos aqui. Dá pra gente encaixar um aqui, ó. Então, eu encaixo ele aqui certinho. E aí, eu travo. E aqui ele também, ó, fica preso, não sai, né? Muito bom. Aí vai, né, de instituição, do profissional que tá testando, o que se adapta mais, né? O que prefere. Mas existem opções, né? Eu acho que foi interessante você trazer esse comparativo, Fernando, sobre o catéter de duplo lumen e o PICC, né? Porque para algumas pessoas parece que é como se fosse uma disputa ali entre um e outro, né? Assim, que eu posso escolher um, eu posso escolher o outro. Mas não, né? Então, cada um deles tem a sua finalidade, né? E na prática, mesmo talvez até sem querer, a gente acabou fazendo muito isso que você comentou. Crianças que muitas vezes vinham de fora, que chegavam graves, crianças queimadas, por exemplo, né? Que já vinham usando um catéter de duplo lumen em posição central. Aí passava aquelas 72 horas críticas ali do trauma, 4º dia de internação. E o que a gente fazia era exatamente isso, né? Daí, pensar em passar um Power PICC, um catéter PICC de duplo lumen, porque sabia que a internação dela seria prolongada para poder remover aquele dispositivo. Então, é realmente de curta duração, né? Então, ele não deve ser de longa duração, porque quanto mais tempo a criança fica com um catéter de duplo lumen que foi inserido no vaso profundo, isso está comprovado em literatura. Maior a chance de infecção e maior a chance de trombose.
Por exemplo, assim, todo mundo fala que quando está em posicionamento de subclávia, que teoricamente o risco de infecção é menor. Tudo bem, quando você compara com jugular interno e femoral, sim, mas a trombose é mais comum, por exemplo, né? Então, realmente, ele não é um catéter que foi feito para ficar muito tempo. O material dele não é propício para isso, a técnica de inserção não é adequada para isso. Então, não é que existe assim, a opção de escolher um ou outro. Existem momentos de inserção para um e momentos de inserção para o outro, né? Eu gosto de falar que o PIC não é o melhor, né? É uma das opções entre diversas opções que nós temos. E o que a gente vê no dia a dia também, não do nosso trabalho, mas no dia a dia mesmo do pessoal que trabalha com isso, é assim, a clínica pediu para passar um PIC, mas o paciente está com duplo lumen e não está infectado. Então, não tem por que passar o PIC. Nossa, esses dias a gente até conversou, né? Tá com duplo lumen lá, Fer. Será que não dá pra gente passar um PIC na criança? Daqui a pouco vai infectar do jeito que tá na jugular, né? Preventivamente, né? Então, assim, qual que é a perspectiva dessa criança aqui, né? Ou então, histórico de múltiplas tentativas de inserção de PIC e não deu certo, não tem veia para periférico, não tem veia para PIC. Então, é uma criança que a gente vai deixar ela quieta ali com o que está funcionando para ela. Tem mais risco de complicação? Tem. Mas, em contrapartida, não temos outra opção melhor no momento. Então, vai manter, né? Por aí até a gente ter um problema para pensar no problema. Se por enquanto a gente não tem, mantém. Mas, muitas vezes, a gente tem a opção, né? E, muitas vezes, também, a gente vê o quê? Criança está funcionando 3, 4 vezes por dia, Fernanda, né? Mas não tem critério para PIC. Falta 3, 4 dias para terminar uma terapia e quer passar o PIC porque está perdendo muito a veia. Então, será que não é o caso da gente pegar um periférico com ultrassom? Né? Exato. Pegar um acesso num local melhor, um acesso mais calibroso e um vaso mais calibroso que vai manter mais dias ali. Então, assim, tem muito a ser explorado para a gente pensar só o PIC é melhor que o central ou o central é melhor do que o PIC, né? Ambos são excelentes opções a depender do momento que esse paciente está. Sim. Essa questão dos catéteres é encantador, porque na prática a gente vê as terapêuticas se complementando, né? O quanto que é importante. E a diversidade. Essa mesa, eu queria muito que vocês conseguissem ver aí, essa mesa tá de enlouquecer. Acho que falar um pouquinho do quanto a gente avançou, porque nós temos diversos tipos de catéter de PIC com materiais específicos, vias mais poderosas, né? Vias power. Se puder explicar para a gente, mostrando aqui, Fer, o que a gente tem hoje de opção. Tá. Bom, vamos começar então nos neozinhos, né? Que são menorzinhos, e a gente vai evoluindo a partir disso. Para a população neonatal, então nós temos esse catéter aqui, que é o catéter de Frente. Ele é de poliuretano. Eu não vi ainda um catéter de Frente de silicone, tá? Pode ser que exista, né, de outras marcas, mas eu ainda não tive acesso. Então, é um catéter de poliuretano Frente. Esse aqui é um 2 Frente também de poliuretano. E aqui, 2 Frente duplo lumen de poliuretano. E aqui a gente tem 2 Frente de silicone. Então, qual que é a diferença desses catéteres? Esse neozinho aqui de Frente normalmente é inserido em pacientes extremamente prematuros de extremo baixo peso. Então, abaixo de 1 quilo, abaixo de 800 gramas. De forma geral, bebezinhos abaixo de 28 semanas, né? É um catéter monolumen e não existe mais que isso, né? Senão a gente não consegue infundir nada aqui. Então, a gente usa punção direta no bebê. Os demais, a gente pode atender qualquer tipo de bebê, inclusive lactentes jovens, inclusive crianças pequenas que estão desnutridas, enfim, que a rede venosa é bem estreita e que a gente não indica por idade, né? A gente indica realmente pelo tamanho do vaso da criança. E qual que é a diferença de eu ter um catéter de poliuretano e um de silicone? Então, o silicone, quando eu mexo ele aqui, ó, dá para ver o tanto que ele estica.
Então, por mais que eu tenha um catéter 2 frente de silicone e um 2 frente de poliuretano, não é a mesma coisa, né? Um catéter de silicone, ele é mais maleável. Então, muitas unidades neonatais gostam desse catéter porque ele tem menos risco de fazer flebite mecânica, porque é um catéter mais delicado. Em contrapartida, eu preciso de uma camada de silicone mais grossa para suportar a pressão que eu vou fazer. Então, quando eu tenho um PIC 2 frente de um material e do outro, o de poliuretano vai ter um lumen mais calibroso, porque ele tem uma parede mais fina. Então, a infusão dele vai ser um pouquinho mais leve, porque tem esse diâmetro maior, né? E ele é um pouco mais resistente. Então, ele é mais difícil de romper do que um catéter de silicone, tá? E um duplo lumen, né, vai ser a gente avaliar se a criança precisa de uma ou duas vias de um acesso central. Quando a gente vai para crianças maiores, aí fica um pouquinho mais interessante. Por quê? Nós também temos o de silicone para criança e o de poliuretano, que é basicamente a mesma coisa, mas a gente consegue ver que o de poliuretano é um pouquinho mais calibroso, né? Porque ele permite isso. E também temos o famoso Power Peak, né? Que na verdade é uma marca, é um catéter para alto fluxo. Monolumen e também o duplo lumen. Esses aqui são todos de poliuretano. Qual que é a diferença de um catéter convencional, que a gente conversou agora, para um catéter de alto fluxo? O catéter, ele suporta uma pressão maior. É o catéter inteiro que suporta essa pressão maior? Quando eu tenho um catéter monolumen, ele vai, na única via dele, suportar essa pressão. Então, eu posso fazer contraste no matomo. Algumas instituições, até a Férise, fazem, né? Então, é um catéter que vai tolerar uma pressão, mas não é uma pressão infinita. A gente consegue romper esse catéter também, se não se não respeitar esses limites. Mas ele tolera muito mais. Quando a gente pensa num catéter duplo lumen ou até mesmo um triplo lumen, aqui a gente consegue ver, ó, que as vias têm até corzinhas diferentes. Então, aqui, ó, no CT. Essa via aqui, ela não é power. Então, eu tenho um catéter duplo lumen, mas uma via dela é power, a outra não. E no triplo lumen é a mesma coisa. Eu tenho aqui 3 vias, em que uma delas é power. Importante, né? Saber essa diferença. É importante. E para o enfermeiro que está ali fazendo a gestão, né, do setor, é muita informação, né? Então, ele precisa mesmo se apropriar das características de cada catéter que a criança está usando para saber dizer se a criança pode ou não fazer determinado exame ou procedimento com aquele catéter. Né? Então, não são todas as vias power, mas é um catéter que, pelo próprio material, é mais difícil de romper. E acho que um ponto interessante também é a questão da técnica de inserção, né? Hoje a gente avançou em termos de tecnologia, que realmente o que você falou que tem atraído muitos profissionais a se inteirar mais desse processo da inserção. E a gente já tem uma tecnologia boa aqui na mesa, né, Fer? Se puder falar um pouquinho de como ela funciona, para que ela serve, a importância dela e também o que são esses introdutores, né? Os anguladores, que são coisas que, dependendo do serviço, de quem nos ouve, nunca viu, né? Ou tem dificuldade de ter acesso a essas tecnologias, acaba ficando mais no pique convencional. Então, é uma oportunidade do pessoal conhecer realmente como a gente tem avançado nisso. Sim. Vamos lá, então. A punção direta, a gente usa esse introdutorzinho. Esse aqui é de nelzinho, mas também tem para pad, em que a gente faz uma punção similar ao de um abocate, de um acesso periférico, né? Uma vez que a gente punciona a veia, é retirada a agulha e o introdutor fica ali como se fosse um abocate, né? E a gente vai fazer a inserção do catéter aqui nesse dispositivo. Depois que a gente terminou toda a progressão do catéter do paciente, esse introdutor a gente quebra, ele sai e fica só o catéter lá. Então, para eu fazer essa punção, eu preciso estar vendo a veia, né? Eu tenho que estar vendo, ou ao menos sentindo essa veia.
E não pode ser aquela veia que eu tô querendo muito sentir, que eu tô vendo que ela tá lá embaixo e eu vou dar uma cavucada para encontrar ela. Porque nisso, né, tem artéria, tem nervo, então a gente não pode ficar procurando às cegas. Ou eu estou vendo uma veia ali superficial, né, palpando ela superficial, ou então eu não tenho como fazer a punção. A tecnologia trouxe para nós a opção do uso do ultrassom. Mas a gente consegue, né? Tem muitos catéteres que a gente usa o ultrassom parecido com a equipe médica para passar um duplo lumen, né? O que a gente fala que é uma punção assistida. Então, tem a punção guiada por ultrassom, onde eu vou ter realmente um guia para minha punção, ou uma punção assistida, que eu vou tô tendo, né, o ultrassom ali para me auxiliar. Eu estou vendo mais ou menos o que está acontecendo, mas eu não tenho nada guiando essa minha punção, né? É só o ultrassom auxiliando. Então, quando a gente vai falar de uma punção guiada, é um pouquinho diferente. Primeiro, é realizado a punção com uma agulha, que a gente fala que é uma microinserção. Por quê? Essa agulha aqui é quase o mesmo calibre dessa daqui. Essa daqui, eu peguei um catéter neonatal. Se eu for fazer uma punção de um catéter pediátrico, a agulha é um pouco maior, porque o meu catéter vai passar por dentro daqui. Então, quando eu tirar esse introdutor, a pele vai estar um pouquinho laceada e eu vou ter sangramento ali na inserção. Quando eu faço uma microinserção, então aqui eu tenho a minha agulha, que ela vai ser acoplada no meu guia para punção, que é esse dispositivo aqui. Então, esse dispositivo, ele vai ser acoplado no transdutor do ultrassom e a minha agulha vai ser acoplada, aqui na verdade, ó, nesse guia. E aí, eu só faço a minha punção. A hora que eu tenho retorno venoso, eu passo o meu guia aqui e eu retiro tudo isso. Então, para a criança que está plaquetopênica, por exemplo, além de eu ter uma punção certeira, porque foi guiada por ultrassom, eu tenho uma inserção mínima ali na pele, que não vai ter um sangramento. Aí eu passo o guia dentro da agulha e tenho certeza que a minha veia está pérvia, porque o meu guia progrediu o tanto que eu precisava que ele progredisse. A partir daí eu posso prosseguir com o catéter. Aí sim, a gente vem com um dilatador na pele. Então, eu vou passar esse dilatador, né, sobre o guia, e aí é parecido com o outro, né? Eu vou tirar aqui e vou passar o catéter aqui dentro. É o que a gente chama de técnica de Seldinger modificada, né? Que no acesso central, a gente passa o catéter diretamente sobre o guia. E aqui a gente faz a troca, né? Tira o guia e passa o catéter dentro do introdutor. Mas, ainda assim, é mais delicado, né? E a gente consegue veias mais difíceis, porque por mais que estejam profundas, eu consigo avaliar se é uma região segura para ser realizada a punção. Por isso que é um pouco delicado, a gente às vezes faz o curso do PIC, tô habilitada, deixa eu lá passar. Demora para a gente desenvolver um olhar e conseguir identificar, né, assim, o que é uma artéria, o que é uma veia, é fácil, né? E as demais estruturas, né? Paciente adulto, muitas vezes, começa a referir, né? Tô sentindo um choque, tive uma fisgada, minha mão tá dormente, né? O que tá acontecendo? Não, tô na veia. Então, vou continuar porque tem retorno, tô na veia. Até a escolha do calibre, né, Fer? É. Qual o tamanho que você vai indicar? Porque às vezes é um adulto, mas a veia tem um calibre pequeno, reduzido, né? E aí, muitas vezes, a gente passa um catéter pediátrico no adulto também, né? Recentemente, eu atendi uma vozinha lá no ambulatório de quimioterapia, que ela tem 34 quilos. Meu Deus! Uma criança. Então, é um catéter, né, guiado pediátrico que a gente usou nela. Então, a gente vai avaliando, como eu falei, sempre pelo calibre da veia, né? E não pela idade do paciente. Tanto que quando, né, essas grandes marcas produzem os catéteres, eles não chamam de pediátrico, né? O catéter que a gente tem aqui, por exemplo, é o small veins, né? Que são veias pequenas, mas de quem, né? De quem tiver uma veia pequena, a gente vai usufruir. E aí, é isso, né? Puncionei, passei meu guia e tô iniciando a introdução do meu catéter.
Quando a gente está falando, então, do catéter small veins em específico, né, que é esse pediátrico, esse e esse duplo lumen aqui, ele tem consigo a tecnologia da navegação, né? O que é isso? Esse dispositivo aqui é um aparelhinho, esse aqui é neonatal, mas tem também no adulto, né? Neo-iPad e tem do adulto. A gente vai acoplar no tórax do paciente e isso aqui vai estar conectado no ultrassom. No mandril do catéter, aqui dentro, na pontinha dele, ele tem como se fosse uma pontinha de cobre que ele vai conversar com esse sensor aqui. Então, conforme eu estou fazendo a introdução do catéter na veia do paciente, eu consigo acompanhar essa navegação na tela do ultrassom. Então, quando o catéter chega aqui, próximo ao ombro subclávia, ele já aparece ali para mim, que está chegando próximo. Então, a gente vai acompanhando e quando eu termino a inserção, eu sei se o meu catéter subiu, desceu, se ele veio contralateral. E aí, como eu estou vendo isso, ainda dentro do procedimento, a gente faz todas as manobras para reposicionar esse catéter, para quando a gente sair do procedimento, eu ter a certeza de que esse catéter está central. Mas ainda não dispensa a necessidade do raio-x, porque eu sei que está central, mas eu não sei o quão profundo está esse acesso. Então, eu preciso confirmar se ele está mesmo em junção cavatrial, ou se ele não está intracardíaco, né? Ou se ele está mais alto ali na veia cava. Quando a gente pensa no catéter adulto, que a gente utiliza muitas vezes em crianças também, né? Crianças maiores, a gente tem, para além da navegação, a gente tem a localização. Então, nós vamos colocar esse aparelhinho no tórax do paciente também, mas junto vão vir alguns eletrodos que a gente vai encaixar um sensorzinho aqui, ó. No meio, né? Aqui no meio. Então, vai estar isso no tórax, um sensorzinho encaixado aqui, e na ponta desse sensor são 2 eletrodos, que eles vão fazer como se fosse uma leitura de um eletro intracavitário. Então, no ultrassom, eu vou ter duas curvas ali. Eu vou ter uma que é a leitura do paciente, ele está fazendo ali um eletro, e a segunda é a leitura que o catéter vai fazer conforme ele está progredindo dentro do vaso. Então, eu vou ter a navegação da mesma forma, eu vou ver o catéter chegando, eu vou ver ele progredindo. A hora que ele desce para a veia cava e vai se aproximando da junção cavatrial, eu começo a ter um alongamento da onda P. Então, o paciente precisa ter onda P, senão eu não consigo localizar por essa tecnologia. E aí, essa espícula ela vai aumentando. Quando ela atinge a amplitude máxima dela, eu sei que ela está em junção cavatrial. A hora que tem uma inversão da curva, que eu faço uma deflexão, eu sei que eu estou no átrio. Então, eu consigo ajustar e liberar esse acesso sem a necessidade de um raio-x. O que é muito melhor, porque quando a gente vai ver qual o padrão ouro para a localização de um acesso, não é o raio-x. O raio-x é o mais convencional, é o de mais fácil acesso, mas não é o ideal. O ideal é realmente um eletro ou um eco, né? Então, a gente já tem uma tecnologia que eu faço uma microinserção em um vaso profundo, que eu avaliei se está pérvio previamente, né? E vou saber a localização dele ali na hora, sem depender de outros exames para liberar esse acesso. Então, eu penso que esse é o futuro, né? Recentemente teve um congresso de terapia infusional, acho que foi lá na Bélgica, e o pessoal lá, né, não participei, mas enfim, já estão falando também sobre essa localização na pediatria e na neonatologia, né? Os catéteres que nós compramos hoje no HU, eles não vêm com essa tecnologia na criança, né? Eles vêm só com a navegação. Mas os estudos já estão mostrando que é seguro a gente localizar dessa forma também né, nas crianças. Então, eu acredito que a tecnologia vai se desenvolver nesse sentido para que a gente também consiga proporcionar para as crianças isso que a gente proporciona para os adultos. E essa monitorização que você citou, que vai acompanhando ali até o ritmo cardíaco, ela é o que se usa, por exemplo, quando vai se introduzir um catéter de Swan-Ganz, por exemplo, né? À medida em que a ponta vai passando pelo átrio direito, ventrículo direito e ganha pulmonar, vai modificando a leitura ali da monitorização.
E é uma tecnologia, né? Eu acredito que esse recurso, ele não é recente, né, para passagem desse catéter em específico, mas só agora, há poucos anos, que veio chegando, né, para o PIC, para a gente ver como que é promissor, né? Enfermeiros que estão seguindo, né, estudando e indo para esse caminho da terapia infusional, eles têm maior destaque no seu local de trabalho, eles viram referência para os seus colegas de trabalho, né? Então, eu acho que, assim, quem gosta desse assunto tem muito a percorrer, né? No Brasil ainda não existe também, mas já existe o PicPort, né? Acho que são 3 enfermeiros brasileiros que já são habilitados na inserção desse catéter, que é muito utilizado na Itália, né? E também é da mesma forma. O enfermeiro acompanha a navegação, localiza o catéter, tuneliza esse catéter e o paciente vai para casa. Então, assim, a gente está tendo a oportunidade de fazer cada vez procedimentos, né, mais invasivos e com uma expertise e, assim, entregando o mesmo resultado, né? Sim. Do que o médico, por exemplo, né? A gente só precisa estudar e se apropriar dessa tecnologia, porque de nada serve eu ter o catéter e eu não saber fazer a leitura, por exemplo, se o catéter está localizado ou não. E a importância da prática, né, Fer? Porque é um catéter... Qual que é o custo médio, mínimo e máximo dos catéteres, só para o pessoal ter uma ideia? Um catéter convencional gira em torno de uns R$500, R$400, um monolume, né? O PowerPick em torno de uns R$1.300. Então a gente não é para entrar para não ter certeza do sucesso, né? Claro que a gente sabe que eventualmente pode acontecer coisas, é um trajeto, né? Então, por mais que a gente seguir, muita coisa pode acontecer ali no percurso do acesso. Mas a importância de ter esse treinamento não é apenas a habilitação de um curso que vai me habilitar e vai me certificar, mas é ter essas primeiras punções auxiliadas para que esse profissional ganhe segurança para conseguir guiar depois sozinho, em dupla. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar em dupla. Eu sei que você já passa sozinha, né, com muita facilidade, mas quando eu comecei a passar com você e vi o quanto é complexo, a importância da gente ter esse apoio, ter o seu apoio ali, dá uma segurança da gente estar em 2 para ter certeza de que não vai ter erro, né? Porque é de alto custo, é um grande investimento e é em grande benefício para o paciente. A gente não pode guiar nossa conduta só pensando no preço dos dispositivos, Sim. né? Mas quando a gente se propõe a fazer uma avaliação e decidir se vai entrar ou não nesse procedimento, eu preciso ter mais chances de dar certo do que de não dar certo. Então, eu não posso ver ali uma veinha, uma sombrinha e falar, vou tentar isso daqui. A gente vai expor a criança, né, a tudo que a gente já conversou, jejum, sedação, uma punção para uma coisa que não vai dar certo. Então, é claro, a gente não tem como garantir sucesso de nada, Sim. né? Mas quando eu tenho essa tecnologia que a gente conversou, eu não posso entrar para tentar, porque eu já consegui avaliar o meu vaso, o trajeto desse vaso. Então, assim, tem tudo para dar certo, então eu vou. Não, tem tudo para não dar certo. Quais são as outras opções? Aí balança, a gente vai conversar. Do todo, né? Fernanda, até Portocati já tentaram, não dá certo. Assim, a gente precisa que seja tentado isso agora. Então, a gente, né, vai e tenta. Como já aconteceu muitas vezes, né? Eu acho que merece uma condição complicada, complexa, rede difícil. Às vezes tem um catéter, 2 disponível, mas a criança precisa, vai, né? Tem essas situações, mesmo em alto risco de gravidade, né? Risco iminente de óbito. Então, são todas as situações que são levadas em consideração, pesadas e ponderadas para a indicação da inserção. Por isso que é muito interessante quando a gente estabelece uma via de comunicação interessante com a equipe, porque ninguém precisa ter o peso dessa decisão sozinho. Sim, com certeza. Né? Nem o enfermeiro, que vai fazer o procedimento, e nem o médico, né? Eu acho que tá ali os 2 profissionais trocando uma ideia, uma decisão multi, na verdade, Sim. acho que enriquece muito e nem sempre a gente consegue fazer assim, todos os profissionais entenderem que não é uma criança que tem como passa-pique. Muitas vezes, né, principalmente nos neonatos, que são muito pititiquinhos,
existe uma resistência de passar um acesso central. A gente entende. Mas o que será que vai ser pior? Será que se eu funcionar 20 vezes essa criança, será que não vai ser pior? Né? E outra, a gente sempre começa funcionando pelo melhor vaso que a gente tem. Se a primeira tentativa não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira não deu certo, a chance disso dar certo daqui para frente é muito baixa. Então, a gente vai multifuncionar uma criança, desperdiçar um material e depois submeter ela a um acesso central de qualquer forma. Então, é muito interessante a gente ponderar quais são as demais opções para a gente realmente chegar num consenso de qual vai ser a melhor. Né? E a importância desse conjunto entre medicina e enfermagem, né? Porque até para passar o catéter, a gente precisa que a criança esteja muito bem sedada e com analgesia, né? Até a gente fala com analgesia e sedada. E não dá para ter resistência neste momento, porque só quem já passou um pique sabe que passar pique com uma criança acordada, o risco de insucesso, de contaminação, de traumas, de estresse para a família, para a criança, para o profissional é muito grande, né? Então tem que ter essa parceria, né? Você sabe que essa é uma realidade de muitas instituições, né, Flavinha? Tem muitos locais que o pique é feito a seco. Igual, muitos, assim, instituições conhecidas, próximas de nós, assim, pelo Brasil todo. Não são todos os lugares que tem esse protocolo que a gente tem, né? E as pessoas, às vezes, de fora ficam pensando, meu Deus, para que tudo isso? Para passar um pique, né? Para que tudo isso? Porque a gente quer que o procedimento dê certo, que não seja um procedimento contaminado, né? E que a gente ainda consiga proporcionar conforto para o paciente. Então, quem trabalha com criança já viu às vezes 4, 5 pessoas segurando uma criança para a gente pegar um periférico, não dá certo. Risco de contaminação é absurda. De que adianta eu passar o catéter se daqui 3, 4 dias a criança vai começar a dar sinais de infecção, né? Então, ali no HU, a gente tem, né, esse protocolo da analgosedação. De forma geral, dá muito certo. Tem algumas crianças que são um pouco mais combativas, né, mais resistentes. Então, já teve inúmeras vezes da gente interromper realmente um procedimento, né? Mas eu acho que é importante isso, assim. A equipe médica falou, olha, não tem mais como, realmente, a gente já fez tudo que podia, a criança está muito resistente. Então, assim, vamos suspender o procedimento, vamos até pensar... o centro cirúrgico já foi, né? Dependendo da situação. Vamos repensar, reorganizar, pensar numa estratégia diferente, ou então a criança vai fazer um procedimento cirúrgico, depois vai para UTI, então vamos deixar para fazer esse procedimento lá na UTI, que a gente, né, pode lançar mão de alguns outros fármacos mais potentes, que às vezes o pessoal tem receio de fazer numa enfermaria. Então, assim, é bem importante. E ali no nosso local de trabalho tem dado certo, né? Mas, infelizmente, tem locais que a gente ouve relatos, assim. E aí você vai conversar um pouco mais, tem mais infecções, tem mais chances de insucesso. Então, eu acho que vale a pena, né, alguém que trabalha em um serviço, né, que passa catéter com a criança acordada, tentar estudar um pouquinho, né, fazer algumas leituras nesse assunto. Quem sabe tentar levar isso adiante em outras instituições também, porque faz toda a diferença. Faz diferença. Tanto é que quando os primeiros catéteres de duplo lumen, de inserção profunda, começaram a ser utilizados, era só em centro cirúrgico, porque precisava da criança totalmente anestesiada. E acho que é algo bem comum, né? Porque na inserção de um catéter profundo, a criança se movimentando, a chance de pulsionar inadvertidamente uma artéria, um feixe vascular nervoso é muito maior, né? Então, acho que é um ponto que realmente, assim, eu percebo que a enfermagem e a medicina se uniram por um propósito comum, né? Que é menos sofrimento para a criança e uma maior chance de sucesso no procedimento, né? Então, acho que a criança só tende a ganhar mesmo quando é feito dessa maneira, bem planejado, de modo eletivo, com analgesia adequada e com sedação adequada. Isso é bem importante, né? De forma eletiva. Exato. Sem apavoro, a criança perdeu o acesso, não tem. Então, assim, nem é o momento para a gente fazer essa inserção desse pique, né? Vai ser dar como. Então, já sabe que já vai começar de uma forma ruim e que tem muitas chances de não terminar bem também, né? Então, bem planejado. E aí a gente, né, inseriu, já vimos catéteres, agora tem que saber manter, né? Isso é um ponto extremamente importante, a importância dos curativos.
a importância do manejo, dos flushings. Como que é isso, Fer? Vamos pensar aqui das questões que envolvem manutenção. Quais são os aspectos que você considera crucial e específicos para o PIC? Muitos são comuns também, o acesso central de duplo lumen. A gente fala duplo lumen, mas é o acesso central que a equipe médica passa, mas a gente tem PIC duplo lumen também, enfim. Mas são cuidados com acessos que estão com uma localização a nível central ali. Sim. Basicamente, são os mesmos cuidados para todos esses dispositivos, né? Que são os flushings antes e após as medicações. Todas, né? A gente está falando de um catéter que é longo e é estreito. Então, tem uma parede, né? Centímetros e centímetros de catéter ali dentro que vai estar fazendo aderência de fármacos ali naquela parede. De medicamentos que nós fizemos, de retorno venoso que houve no catéter, depois o próprio soro ali lavou. Então, quando a gente pensa em manipulação de um acesso, o objetivo é 2, é manter esse catéter pérvio e limpo, né, sem ter infecção. Então, se eu preciso fazer flushing antes e depois de cada medicação, né, ou pelo menos ali, uma vez no período, se eu não tenho medicação agora para fazer, tá lá com um soro de manutenção, um soro de manteveia, né, pelo menos uma vez no período eu tenho que fazer um flush ali, e antes e depois da medicação. Se eu estou me preocupando em manter esse catéter pérvio através desse flush, eu vou ter que manipular esse acesso várias vezes ao longo do dia só para o flush. Toda vez que eu vou fazer essa manipulação, eu estou abrindo o sistema. Então, quando a gente tem disponível aqueles dispositivos valvulados que mantêm o sistema fechado, é muito interessante, porque eu consigo viabilizar um acesso a essa linha fechada do paciente várias vezes ao dia, sem de fato estar fazendo a abertura desse sistema. E é milagroso, Fernando, coloquei lá, não vai ter infecção? Não, a gente precisa fazer a manipulação adequada desse dispositivo também, né? Fazer as desinfecções, não perfurar se é um dispositivo que não é para ser usado com agulha, né? Então, fazer... Eles têm validade, né? Eles não validade, são eternos. Tem validade por quê? Porque o fabricante... Porque dentro do dispositivo valvulado, ele tem como se fosse uma borrachinha ali dentro, né? Todas as vezes que eu acoplo a minha seringa nesse dispositivo valvulado, essa borrachinha, ela se dobra ali dentro e permite o fluxo e o refluxo. Essa borrachinha, ela vai dobrar e desdobrar, dobrar e desdobrar, dobrar e desdobrar várias vezes, até que vai chegar um limite que ela vai estragar, né? Então, se eu não tô enganada, eu acho que aquele dispositivo valvulado azul que a gente utiliza, ele suporta 250 ativações. Então, numa criança que está numa enfermaria, eu vou demorar para atingir isso daí. Mas e numa UTI? Pois é. Quantas vezes, né? Então, assim, a gente seguiu o protocolo na nossa instituição de trocar a linha toda do paciente a cada 96 horas. Então, se hoje é o meu dia de trocar o meu equipo, eu vou trocar o equipo, eu vou trocar a dânula, que é a torneirinha 3 vias, eu vou trocar toda a linha fechada no meu paciente por uma nova, né? Então, para manter pérvio, o segredo é o flush. Não vai fazer diferença se eu estou trabalhando com um bebê de 500 gramas ou uma criança de 80 quilos. É o flush. Turbilhonado, né? Flush com fluxo turbilhonado, seringa de 10 ml sempre. A única coisa que vai mudar é o volume que eu vou estar fazendo para o meu paciente, né? Se é um bebezinho pequenininho, vou fazer 2 ml, vou fazer 1 ml, enfim, né? Quanto que eu vou saber, quanto soro que eu preciso fazer de flush, né? De forma geral, o flushing é 2 vezes o volume do prime, do catéter e dos dispositivos. Então, se a gente parar para ver, a gente já está fazendo a mais, né? Para um bebezinho, muitas vezes eu nem preciso fazer 2, né? Para uma criança, eu não preciso fazer 5 ml. O prime do catéter não dá meio ml, por que eu estou fazendo 5, né? Para eu garantir que esse catéter foi bem lavado. Se é uma criança que não tem restrição de volume, melhor eu fazer a mais do que a menos nesse sentido, né? Então, um flush com turbilhonamento sempre. E pensando na infecção, então a gente tem aí o dispositivo valvulado que eu falei. Os dispositivos valvulados, a gente pode ir além, né? Eu posso ter um dispositivo com pressão positiva, com pressão negativa, com pressão neutra. Então, vai depender da onde vai ser utilizado esse dispositivo.
No caso dos acessos venosos, né, dos PICCs, dos centrais, a gente quer trabalhar com a pressão positiva, Sim. porque a ideia é o quê? Que não haja retorno de sangue. Mas em relação à infecção, realmente ele está fechando o sistema. Aí, Flavinha, né, nós temos lá uma criança que está com um PICC, está com um dispositivo valvulado bonitinho, então eu vou desconectar para o banho. Né? Vou desconectar para a mãe dar o banho, tudo bem. Tá tudo certo porque eu tenho valvulado. Então, não vai obstruir e não tá abrindo o sistema. Mas e o equipo que eu tirei? O que eu tô fazendo com esse equipo? Né? Então, são muitas coisas que a gente precisa pensar. A gente vê que, às vezes, o profissional fica tão apegado à questão ali do valvulado. Ah, eu posso fazer isso. Eu vou tirar para o banho, depois eu vou tirar para ir para a brinquedoteca, depois eu vou tirar para ir na físio, e eu vou tirar em vários momentos porque eu posso. Muitas né? manipulações. Muitas manipulações. Se eu tô só focada no acesso e no valvulado e limpando bem e fazendo a desinfecção do valvulado, tá tudo bem. Mas eu não posso esquecer do que ficou para trás. Então, esse equipo que tá ali atrás, ele tá onde? Ele tá jogado na cama do paciente? Ele tá no suporte de soro, batendo nas costas do funcionário, né, do colaborador que tá ali fazendo os cuidados dessa criança, da criança do lado, né? Esse equipo tá protegido com o quê? Com uma agulha na ponta, né? Vamos adiante, né? Tô preparando lá uma dipirona para o paciente. E aí eu vou aspirar um soro para diluir. Eu tô aspirando esse soro da onde? De um frasco de soro de 250 ml compartilhado lá no balcão, que todo mundo vai lá e aspira aquele soro. Então, a contaminação... É muito multifatorial. Então a gente tem que abrir o nosso olhar para além do catéter que está aqui na minha mão e eu estou manipulando. O que mais está envolvido por detrás disso, né? Como eu faço o banho desse paciente? Eu estou molhando esse curativo? Quando esse paciente chega para mim e eu faço a inserção de um catéter e a mãe dele está ali com ele, eu explico para ela o que pode ou não fazer com esse PICC, eu oriento que ela não pode levar ele para o banho sem avisar a gente antes para a gente proteger esse curativo. Eu explico para ela que se a criança fizer uma fisioterapia, por exemplo, ficar fazendo aquele exercício do selo d'água, pode fazer um esforço, né, mais importante, e vai voltar sangue no catéter, e que isso não pode ser normal, que ela precisa avisar. Uhum. Então, assim, são várias muitos ações, detalhes, né, que voltam. Que vão contribuir para esse catéter estar pérvio, para ele estar limpo. Né? Recentemente, a gente teve uma criança, um bebezinho, que estava com nutrição parenteral no PICC. Então, a nutrição parenteral, lá na nossa instituição, a gente deixa em via exclusiva, como a recomendação da Anvisa, né? E a gente não para essa infusão. Então, esse catéter vai ser manipulado uma única vez ao dia por um enfermeiro habilitado em manipulação desse catéter, né? Nesse momento só que vai ser manipulado. Uhum. E aí, o catéter infectou. Em pouquíssimo tempo, todo mundo ficou com ponto de interrogação, né? O que aconteceu? Aí a gente foi conversar, a mãe tirava e colocava toda vez que ela ia colocar roupa na criança. Daí eu penso, né, assim, alguém orientou essa mãe que ela não pode fazer isso? Sim. Né? Então, são vários aspectos que a gente precisa pensar, que a gente precisa orientar para além da nossa equipe. É uma política de conservação e manutenção do catéter, né? É mais do que a inserção e a manutenção local ali. É um contexto muito mais amplo. E que impacta morbidade, mortalidade, indicadores, custos, impacta tudo, né? Tecnologicamente falando, tem futuramente, se Deus quiser para nós, né? As seringas pré-preenchidas, né? Preenchidas que já ajudam também nesse processo. Isso. A seringa preenchida, ela é bem interessante, para quem não conhece. A gente conversou sobre fazer o flush em turbilhonamento sempre com uma seringa de 10, né? Por que uma seringa de 10? Pela pressão que ela vai exercer dentro do catéter, né? Quanto maior a seringa, menor a pressão. Então, eu não posso usar uma seringa de 5, muito menos uma seringa de 1, né? Para fazer flushing ou qualquer infusão no catéter PICC. E aí, quando eu penso num neonato, né? Se eu tenho uma seringa de 10, eu vou precisar de 2 ml, né? Ou que seja uma criança, que vai usar 5, eu vou fazer a medicação. Então, eu vou lá com a minha seringa que eu aspirei, 10 ml,
faço lá 5 ml de flush no paciente, instalo a minha medicação e deixo o meu soro ali na bancadinha, no móvel dele, para eu usar depois. O mesmo móvel que eu coloco a minha prancheta, que eu coloco outras coisas que eu estou usando na criança, aquilo ali fica parado ali para depois eu usar de novo. Quando a gente pensa na seringa pré-enchida, é interessante porque ela é uma solução estéril, mas ele não é o mesmo soro que a gente usa para preparar medicamentos, né? Ele não tem os estabilizantes, é só uma solução salina estéril. E a ideia dessas seringas, né, as instituições que aderiram ao uso, é o seguinte: sobe essa medicação junto da farmácia. Então, se eu tenho uma anfotericina agora às 14, vai subir a minha anfotericina e 2 seringas. O meu flush de antes e o meu flush de depois. Mas é uma criança, Fernanda, a gente não vai usar 10 ml. Então, vai subir a seringa de 5 com o diâmetro de 10. Então, eu tenho uma seringa que tem um volume menor, mas ela vai exercer a mesma pressão da de 10, né? E no mesmo sentido para um neonato, uma seringa de 3 ml com o diâmetro de uma de 10. Isso é um ponto importante, né? Pique jamais seringa com diâmetros menores, muito menos de 1. Né? O risco de rompimento do catéter é grande, né? Sim. E não é difícil de acontecer. Né? A gente teve alguns anos atrás uma criança que ela teve uma ruptura de um catéter, né, uma fratura de catéter que a gente fala, em uma outra instituição. E ela foi para o HU para tentar, né, fazer a remoção desse dispositivo. Acabou que, na época, a equipe lá não tinha os materiais necessários e ela foi encaminhada para um outro hospital. E essa criança, ela evoluiu para uma extracorpórea. Ela precisou de ECMO e tudo. Não conseguiram tirar o catéter dela. Ela teve 3 paradas. Ela estabilizou. Depois ela voltou para reabordar e tiraram o catéter do pulmão, né? Então, assim, a gente está acostumado com uma ruptura de um catéter que a gente vê ali o soro extravasando ali na inserção, né? Um furinho no catéter ali pelo excesso de pressão que a gente fez. Mas nem sempre é só isso, né? Pode acontecer a fratura total do catéter, ele desacopla ali da borboleta. Entra rápido. E entra, a circulação, né? Tá sugando aquilo e entra e se enrola dentro da criança. E aí o problema é maior, né? Então a gente precisa ser bastante cuidadoso nessa parte. Até com os equipos, né, Fer? Casos, às vezes, da mãe tropeçar, né, em equipe, tal, acabar rompendo. Tem que ir até essa questão da orientação também. Cuidado. Não só com o uso da seringa de tamanho adequado, mas com o manejo do curativo, né, do equipo. E aí, assim, a gente ser bastante criterioso, a gente evita bastante complicações. E aí, quando a gente, né, pensa em padronizar esse tipo de seringa, ou as instituições que já utilizam, toda essa questão de usar o soro compartilhado, eu já não tenho mais. Essa questão de terminei a medicação e lavei o catéter programando na bomba, já fiz o volume, já está lavado, eu não vou ter o problema, porque já está pronto, estéreo para o profissional, né? Ele só abre e faz. A única coisa que ele precisa fazer é limpar o valvulado. E é o investimento, né? É a típica situação de que, às vezes, não ter isso sai mais caro. Sim. Não é? Sim. É o investimento da instituição que vai reduzir outras coisas que demandam financeiramente muito mais. Né? Quem usa, assim, não abre mão mais. É prático, melhora a vida de todo mundo. É igual os também valvulados para nós, né? É uma bênção. É uma bênção. E quem sai ganhando, no final de tudo, é o paciente, Sim, né? Exato. Eu acho que muito disso que você comentou cai na questão do principal prejuízo, que é a infecção. Né? Então, o custo de uma infecção, por exemplo, associado a algum dispositivo vascular é tão alto que certamente daria para pagar várias seringas dessas já preenchidas. Né? Então, muitas vezes esse gerenciamento é importante mesmo, né? Porque todas essas medidas que você citou, elas podem parecer algo de alto custo, mas a consequência de um efeito danoso é muito mais caro, né? E nós temos, assim, períodos flutuantes de infecções de corrente sanguínea relacionada a catéter, né? Então, tem épocas em que elas simplesmente quase que desaparecem, quase zero em termos de incidência,
mas aí tem outros em que elas começam a aumentar gradativamente. Na prática, a gente ainda vê que é mais comum com os catéteres de duplo lume mesmo. Hoje quase não existe mais a dissecção venosa, mas quando existia, né, era a fonte mais comum de contaminação. E além dessa questão do que você disse, de lavar o dispositivo antes e depois, dos cuidados do curativo, alguma orientação a mais no sentido assim, de prevenção dessas infecções relacionadas ao catéter? Acho que assim, para coberturas, por exemplo, a gente tem disponível a cobertura com a clorexidina, né? Que a gente hoje sabe que está muito mais relacionada à prevenção da colonização do catéter do que, de fato, da infecção. É esse curativo aqui. Esse gel, ele é impregnado com clorexidina. E esse curativo, ele também existe em outros tamanhos, né? Tem menor para ser usado na pediatria. É um cuidado que a gente utiliza. Na nossa instituição, a gente não tem padronizado de forma geral, mas para crianças maiores, porque a clorexidina deixa a pele mais sensível, né? Tá associado a alergias, à cobertura. Mas eu acho que seria mais mesmo a orientação da equipe, da família, de todas as pessoas que estão utilizando esse dispositivo e todas as pessoas que vão vir, né, a manipular esse catéter ou essa criança que a gente precisa orientar de fato. Então, essa semana passada a gente teve um bebê que foi para casa de alta, né, com um catéter, porque ele ia retornar. E ele estava acompanhado pela avó, né? Mas não era a avó que ia cuidar dessa criança em casa. Então, a gente fez questão de esperar, né, a pessoa que fosse cuidar para fazer essas orientações. E no serviço é a mesma coisa, né? Eu cheguei, eu tô com 3 funcionários novos, né? Como que eu posso distribuir isso para que as pessoas mais habilitadas nesse momento fiquem com essas crianças que exijam, né, um pouco mais de conhecimento em relação a isso. E eu acho que também, quando a gente for fazer a punção desse acesso, a gente pensar realmente no melhor sítio de punção para fazer, né? Quais seriam esses melhores sítios de punção? Para a criança, a gente tem membro inferior, né? Criança, lactente maior de 6 meses, a gente não pode puncionar membros inferiores, né? Pelo risco de trombose. Então, sobra membro superior e jugular. Então, quanto antes eu indicar esse acesso, mais chance eu tenho de passar esse acesso no braço, por exemplo, que vai ser 1 milhão de vezes melhor do que na jugular. Nossa. Principalmente se o paciente tem uma traqueostomia. Com certeza. Né? Para neonatos, a gente tem outros sítios de punção. Né? A gente vê membro inferior, muito. Mas quando a gente vai ver na literatura, o recomendado realmente é para criança menor que 1 quilo membro inferior. E a gente funciona lactente, 2, 3 meses, 4 meses. A gente não tem tantas complicações na nossa vivência, mas eu acredito que é porque nós formamos esses profissionais tendo esse senso crítico de quando eu passo e o que eu passo aqui. Então, a gente não vê catéteres muito calibrosos sendo passados em membros inferiores, por exemplo. E, de forma geral, são crianças que estão, né, mais graves em UTI, ou crianças prematuras que, né, estão doentes, não estão bem. Mas quando a gente passa esses acessos em membros inferiores em uma criança de uma enfermaria, por exemplo, a gente vê bastante incidência de flebite mecânica, né? Em relação à infecção, lá no HU, eu acho que o que realmente dispara é jugular. Não tem muita diferença entre membro superior e membro inferior, porque a gente não funciona em inguinal, né? A gente está falando de safena, né? Um joelhinho ali, uma poplítea. Então, não tem diferença. Vai ter diferença quando a gente pensa em durabilidade do curativo. E aí, consequente, maior manipulação que pode acarretar daí numa infecção, né? Então, o bebê, ele mexe muito o pezinho, ele esfrega um pezinho no outro. Então, um curativo de membro inferior, ele costuma durar menos do que um curativo de membro superior. Então, a gente vai trocar esse curativo mais vezes. Vou manipular mais e vou estar expondo a um risco maior de desenvolver essa infecção.
E o acesso de couro cabeludo, Fernanda? O acesso de couro cabeludo, eu acho que é assim, aquelas medidas heróicas que a gente toma para às vezes não passar um duplo lumen, por exemplo. E às vezes fica tão bom, né? Fica central, inclusive. Fica. O que a gente precisa pensar no acesso de couro cabeludo? O trajeto vai ser mais delicado. Então, para um catéter sair daqui e ele chegar aqui, os vasos que ele vai atravessar aqui, eles não são tão calibrosos quanto a safena, por exemplo, que eu vou atravessar a perna e depois já vou chegar no abdômen, mas eu tô saindo de uma safena, tô indo para uma veia cava inferior, então assim, são vasos calibrosos. Na cabeça, não. Eu já vi pique de cabeça progredir para o rosto e sair aqui. E aí, ele chegou aqui na central, ele chegou. Mas aonde é que tá esse trajeto? Que vaso é esse? Porque quando eu vou puncionar um acesso, eu preciso que a veia seja calibrosa. Não só onde eu tô puncionando, mas aonde o meu catéter vai ficar instalado. Se ele tá passando por ali, não é um vaso calibroso. Então, eu posso ter uma trombose ali. Então, o pique em região cefálica, ele é muito interessante em algumas situações. Aquelas crianças que são muito cabeludas, ou que a gente vai, às vezes, cortar o cabelinho hoje para puncionar o pique. Beleza. Mas e a manutenção desse catéter? Essa criança vai ficar aí, sei lá, 42 dias com pique para fazer ganciclovir. Esse cabelo vai crescer muitas vezes. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o curativo por cima do cabelo, né? Ou é uma criança que está em VNI, tá com a touquinha aqui pra gente fixar a pronga. Como é que eu vou deixar o meu pique escondido lá embaixo? Então, o pique, né, as experiências que eu tive com passar pique em região cefálica, foi realmente aquelas situações assim, salvamos a criança, né? Eu lembro até hoje, o primeiro pique que eu passei na cabeça, eu tinha recém entrado como enfermeira à noite, teve um bebê em pós-operatório imediato de correção de gastrosquise, mas ela ainda estava com... Nem progride abdômen, Esqueci o aumento nome. da pressão intraabdominal. O silo. Tava com o vai. silo, manipulação mínima gravíssima. Tentaram passar um duplo lumen, não deu certo. Passaram uma flebotomia na jugular e o catéter enrolou e subiu, veio parar no nariz. E tava correndo droga ali e tudo, e não tinha outra coisa para fazer. E aí eu vi aquela veia ali na cabeça, falei, gente, o que eu faço, o que eu não faço? Conversei com a doutora que estava de plantão. A princípio, assim, tá muito grave, não vamos mexer. Mas aí rolou um medo, né? Aonde que tá indo? Que veia é essa que tá? É um capilar que tá. E aí a gente foi, funcionou, progrediu, o catéter ficou central e a gente conseguiu fazer essa terapêutica. Então, assim, avaliei todas... É uma criança que tem diversas possibilidades. Será que eu realmente preciso, não de possibilidade de punção de pique, mas às vezes de um outro acesso, né? É uma criança que está em VNI, é uma criança que eu não vou conseguir fazer a manipulação legal desse catéter ao longo dos dias, porque vai crescer o cabelo, porque a gente sabe que tem umas criancinhas mais crônicas, enfim, que elas são mais carequinhas. Então, isso é tranquilo, né? Já fica um tempão lá, principalmente se a gente tem o Statilock estabilizando. Mas às vezes não. E aí eu quero passar esse pique na cabeça, porque eu não tenho condição de passar na cabeça. Eu não vou passar um duplo lumen. Mas aí é um pique que não vai durar. Ou então é uma criança extremamente agitada e a gente vai funcionar aqui, né, a veinha auricular. Essa criança vai raspar isso aqui, ó, no colchão o tempo inteiro e vai sair. Então, é uma opção. A gente sabe que é seguro. Crianças menores de 1 ano. Mais que isso, não. Por quê? Primeiro, que a veia deixa de ser tão visível e palpável. E segundo, porque quando a criança, o bebê, ele ainda é muito pequenininho, a veia temporal, a retroauricular, o occipital, são veias muito calibrosas. Conforme essa criança vai crescendo, a gente vai tendo outras veias mais calibrosas em relação àquela. Então, vai deixando de ser um sítio interessante para punção. E aí envolve tudo isso que eu falei. O cabelo que cresce, a gente não vai ficar passando uma gilete ali, com o catéter ali. Como que a gente vai fazer essa manipulação? De forma geral, o que eu vejo a gente faz a tricotomia da região no momento da inserção e depois nunca mais, né?
Então, Até o risco também, né, de fazer com catéter ali, enfim, sempre é um risco, né? Mas assim, quando a gente faz a punção na região cefálica e o catéter segue Sim. esse trajeto que a gente quer, né, que vem da temporal, sai na jugular, já tá na Perfeito. veia cava, é um acesso seguro, a nossa equipe é habilitada para manipulação. Só Jesus para nos guiar internamente. E quando a gente Porque dá curso assim de pique, a gente sempre fala, né, pros profissionais, gente, não força. Se o catéter tá resistente, é porque tá enrolando. Sim. Aí Vai olhar mais ou menos onde entrou, às vezes é mexer um pouco a perninha, né? Angular um pouco o braço, enfim, Só pescoço. que, ainda assim, às vezes a gente entra no procedimento, passa a coisa mais linda e na hora do raio-x a gente tem uma surpresa, né? Então, mesmo tendo uma progressão satisfatória, muitas vezes o catéter não tá legal. Então, se durante a progressão você tá vendo que o negócio não tá bacana, é porque realmente ele não tá onde a gente gostaria que estivesse, né? Exatamente. É interessante isso. Às vezes vai passar, começa a não ir. Não adianta também funcionar um pouco acima se a área de dificuldade de progressão está ali ainda. Às vezes precisa avançar um pouquinho mais. São estratégias, né? Que a gente tem que ir olhando, lapidando, compreendendo e vendo as possibilidades que são viáveis para não ficar furando, né? E, enfim, insistindo em algo que eventualmente possa não dar certo, né? Por isso que quando a gente tem um catéter que tem um guia, é muito interessante. Sim. Fora do Brasil, mesmo catéteres que não são por punção guiada, eles têm essa técnica de punção direta, mas que eu faço essa passagem do guia primeiro. Sim. Então, se o guia foi, a chance do meu catéter ir é muito grande, né? Bom, Aqui né? a gente vai descobrir com o próprio catéter, Sim. né? Então, já tem ali um indicativo para nós. O catéter não tá indo, não tá voltando sangue. Você só vai perder o seu tempo esperando o raio-x, né? Depois nós vamos ter que entrar de novo num procedimento. Bem isso, assim, ai meu Deus, ou ele tá indo, mas não tá retornando, aí você vai, meu Deus, e agora? Faz o raio-x, ainda é bom que o raio sai na hora, ali a gente já olha, tá bom, raio, vamos tracionar, não vamos tracionar, vamos tirar. É interessante isso, porque realmente é uma caixinha de surpresa, né? Por mais que a gente planeja, tem uns que a gente tem certeza que vai ser um procedimento de 10 minutos ali no processo de inserção, vai, demora. E tem outros que você fala, meu Deus, não vai. Ai, Deus, ajuda, tal. E de repente aquele que vai tão rapidinho. É uma caixa de surpresa mesmo. Ciências não exatas mesmo, ciências né? não exatas, exatamente. A gente não pode... Eu tenho uma colega de trabalho que sempre fala assim, não é final de plantão que você vai entrar no pique, não é meio-dia, não é 6 horas da tarde. Porque por mais que pareça que vai ser 15 minutos, a gente nunca sabe. Então... prepara tudo, organiza para sua colega que vai chegar, pegar o plantão, entrar e resolver que seja em 15 minutos. Mas muitas vezes a gente entra e aí entrar com pressa, entrar num dia ruim, entrar depois de uma intercorrência, entrar depois que você acabou de sair de um pique que foi horroroso, que não deu certo, você tá cansado, vai entrar num outro procedimento que é difícil. Tudo isso contribui para o não sucesso, Somos né? seres humanos, né, Fer? Então, temos dias e dias também. A gente tem que entender que, às vezes, olha, melhor hoje, não amanhã. A gente, né, segura dessa forma, amanhã é outro dia. A gente tenta. Pensando que não é uma urgência, né? Pensando que não é uma urgência, dá exatamente. Pra esperar. Por isso que é importante a programação, né? Quando a gente fala de programar. Claro que aqui a gente não estamos falando da urgência, né? Então, tem situações que entrou ali gravíssimo na UTI, a passagem de plantão, né? O enfermeiro se dispõe a tentar porque é o acesso que a criança vai depender, ok. Mas não é a maioria do que a gente está falando, né? No dia a dia a gente consegue fazer as programações. E algumas vezes é uma urgência, não urgência. Uhum. Então, assim, o bebê não tá bem, acho que vamos entrar com uma droga. Então, não é aquela coisa, uma parada, né? Dá uma olhada para ver se dá. Então, tá fechando perfusão já... a pressão não tá ficando boa. Mas se tiver, né, um profissional experiente, né, que consiga fazer procedimentos em crianças que já não estão tão bem, às vezes ele vai olhar e vai falar, não, dá para passar um pique, né? Mas não é à tarde, é agora. Então, eu me organizo, eu entro e eu consigo. Então, assim, às vezes a gente precisa realmente porque a criança não está bem e eu vou precisar entrar com uma droga, né? Então, não é uma indicação, contraindicação absoluta. O que a gente precisa ser humilde, né? Olhar e falar, eu não consigo fazer isso, né? Às vezes a minha colega vai conseguir, que ela tá num dia melhor, ou não é nem por isso. Ela tem mais afinidade, ela é boa de punção, né? Acho que
vou pedir para ela entrar nessa porque não vai ser uma criança fácil. Às vezes a gente quer passar aquele acesso. Eu gosto de ter esse apoio. O que você acha? Aqui, olha aqui, vamos olhar junto. Eu sempre vejo que a gente aprende e se ajuda bastante. Mas na pediatria, quando a gente vai ver na literatura, a manipulação a 4 mãos, ela é recomendada para diversas situações, não somente para inserção de PIC, né? E realmente tem muitas instituições que o enfermeiro faz esse procedimento sozinho. Sim. Mas quando esses profissionais vêm trabalhar com a gente e eles entram ali em 2, eles verbalizam assim, como é melhor fazer em 2, né? Até na parte da infecção vai impactar, Sim. né? Porque tem mais pessoas ali te ajudando, você vai contaminar menos, você vai puncionar menos, tempo de manipulação do bebê é menor, e tudo isso a gente sabe que está associado com uma infecção de corrente sanguínea mais pra frente, né? Exato. Muito bom, Fer. Nossa, o assunto é inesgotável, daria para falar muito mais coisa. É gostoso, né? Conversar sobre algo que é da nossa prática diária e é tão prática mesmo, é operacional, de mostrar, é manejo, é estar ali do lado e ver o quanto é uma multicausalidade que envolve o sucesso ou o insucesso se tem um catéter central de inserção periférica. E é uma habilidade que é cada vez mais forte para o enfermeiro. Sabemos que os profissionais médicos também passam, mas a grande maioria, né? Somos nós ali, pelo menos no nosso hospital, os enfermeiros são muito atuantes. E o quanto o time, ele agrega muito nessa visão do hospital como um todo. Porque é uma complexidade, é uma tecnologia, é uma especialidade. E a gente precisa de pessoas especialistas para ajudar no processo de capacitação, não só na técnica em si, mas também com a educação profissional. Porque sabemos que a reciclagem ela é essencial, né? A cada 2, 3 meses, de repente lembrar algo que a gente já sabe, mas é bom lembrar, é bom saber que tem que fazer, que tem que modificar. É verdade, vamos voltar a fazer de outra forma. E assim, são passos que vão agregando para o sucesso da manutenção e quem ganha sempre, é claro, a criança. Às vezes a gente está envolvido já emocionalmente com a situação e uma pessoa de fora consegue trazer um olhar às vezes mais racional para aquela situação, né? E a minha visão mudou completamente, né? Enquanto eu era insertora lá dentro da UTI, para agora que a gente, né, aprende a pensar diferente em algumas situações. Eu lembro uma vez, a minha coordenadora me falou uma coisa que eu fiquei tão chateada na época. Ela falou assim, Fernanda, mas você tinha que ter sido o ser pensante dessa situação. Porque você estava lá enquanto time, né? As pessoas ali, elas estão com conhecimento delas de insertor ali do setor, poxa, discutindo uma criança que está ali há 1 mês aos cuidados, que a gente quer, às vezes, fazer tudo que a gente pode, né, por aquela criança. Mas essa pessoa de fora, ela tem que vir e trazer o racional, assim, né? Olha, por mais que a gente queira, não é o momento por conta disso. E isso, assim, mudou muito a minha forma de pensar. Até hoje, eu tento trazer isso para mim, realmente, né? Porque eu tô vendo essa situação de fora, né? Eu olhando para a criança, olhando para a prescrição, né? Discutindo com o médico, assim, qual que é a programação. Então, eu não tenho vínculo com nada. Eu consigo pensar só, realmente, no que vai ser melhor nessa situação, né? Então, eu acho que tem muito a contribuir. Até a gente, às vezes, enquanto time, tá acompanhando uma criança ali, tentando, né? Às vezes, há semanas, avaliando, tentando passar um catéter. É interessante a gente chamar uma outra pessoa de fora e falar, olha, o que você me diz nessa situação, né? Então, é importante a dupla, é importante um time, é importante que o hospital tenha essa referência, né? Principalmente se a gente tem alguém que é da criança trabalhando com a criança. Exato. Porque normalmente o que a gente vê é o quê? Uma pessoa geral cuidando de tudo. E a pessoa do adulto, cada pediatria, às vezes a gente tem uns impasses, né? A gente fala, só quem cuida de criança para poder fazer gestão de coisas de criança, porque é diferente, né? Então, eu acho que é um privilégio mesmo a gente poder ter alguém que estudou essa população em específico para estar trabalhando não só com terapia infusional isolada, né? Mas nessa população. E você é enfermeira neonatologista, né? De formação, de residência. Eu não vejo mais você fora dos catéteres. Então, eu já desde 2021, é muito tempo, passando muitos catéteres ali, mensais, enfim, já, sei lá, passou de 1000 catéteres fácil aí, né? Não tenho noção, Fabinha. Mas eu não vejo.
Eu queria ouvir de você, assim, quais são suas perspectivas futuras, né? Você está fazendo mestrado também na área específica, né? Não sei qual que é o tema, mas é em relação à PIC também, É em relação ao PIC no neonato. No neonato. Então, o que você planeja para Fernanda daqui a alguns anos? Ai, é difícil. Difícil, né? Quando eu estava trabalhando ainda na UTI com os nenéns, eu vi a questão do PIC como uma coisa assim, uma hora extra que eu posso fazer de uma coisa que tá na minha zona de conforto. Então, a criança está precisando, eu posso, eu vou. Quando me propuseram, né, sair da UTI para ir para o time, no primeiro momento eu não quis. Porque eu pensei, poxa, o meu sonho era trabalhar aqui, né? Eu tô vivendo uma coisa que era o meu sonho, trabalhar numa UTI, cuidando desses bebezinhos. E aí eu vou abrir mão de tudo isso para eu fazer uma coisa, que é passar pique. Porque aqui eu faço tanta coisa, né? Só isso, eu vou só lá passar um pique, não sei se eu quero, né? Mas aí, depois que eu entrei realmente nesse universo, de entender um pouco sobre terapia infusional, né? Então, o meu objetivo hoje, que eu já estou totalmente envolvida nisso, é realmente fazer uma pós em terapia infusional, né? Depois que eu terminar o mestrado. Então, vou, né, fazer uma coisa de cada vez, porque eu quero, né, fazer bem feito. Não tenho pressa. Já estou aqui, estou buscando me capacitar no que for possível, mas eu não quero perder essa questão da pediatria e da neonatologia. E eu acho que não tem motivos para a gente se preocupar com isso, porque cada vez isso tem sido mais forte, né? Então, a terapia infusional é muito interessante. Existem diversos locais aqui no Brasil que têm pós, né, muito boas para a gente estar fazendo. E eu tô dando o curso, né, junto com a equipe lá do HU, o treinamento que a gente faz para os enfermeiros. Não sei se vou seguir nessa área, porque agora com o mestrado a gente acaba desenvolvendo um pouco mais essa questão de dar aula, né, de ensinar, e eu ainda estou entendendo se é uma coisa que eu sei fazer, né, ou se eu gosto de fazer. Ai, seu olho brilha, para explicar aqui, tá na sua zona de conforto. É um assunto que eu gosto, então eu acho que por enquanto eu vou seguir nesse caminho, principalmente porque é um caminho que ainda não foi muito desbravado por muitas pessoas. A gente percebe que hoje em dia, Fernanda, quando a gente fala assim, não só nós, né, mas o setor de modo geral, a criança está lá no PSP, por exemplo, e precisa de um PIC. As pessoas não falam mais, vai chamar o time. Eles falam que vão chamar a Fernanda, né? Então já virou sinônimo ali desse procedimento, né? E é bom a gente realmente ser referência, né, em algum assunto, em alguma área, em alguma especialidade, né? E acho que é um mérito seu, né? É algo que você mesmo disse, assim, que nas madrugadas você aprendeu, né, a parte prática, mas viu que não é só isso, né? Que existe muita teoria, né? Tecnologias, inovações, e hoje em dia as áreas da saúde elas estão muito focadas nisso, né? No quanto que a inovação ela pode auxiliar na assistência ao paciente, né? Apesar de eu ter aprendido dentro da minha formação a usar o catéter de duplo lume como uma ferramenta ali de trabalho, e a Flávia é prova disso. Eu sempre fui muito entusiasmado pelo PIC, né? Sempre considerei como a primeira opção, né? Dentro de tudo isso que nós falamos, né? De ser um procedimento eletivo, bem planejado, bem executado, isso, com o estudo, né, ali do segmento corporal da criança para saber qual é o melhor local de punção. Até estava olhando esse catéter de triplo lume aqui, já tem um novo objeto de sonho de consumo, né? Porque os catéteres de triplo lume, eles são algo que todo intensivista quer ter, né? Imagina numa única punção você ter ali medicação contínua, parenteral e intermitente, né? Espero que logo ele venha para crianças menores, né? Porque realmente é uma inovação que será muito bem-vinda. Então, junto com a Flávia, quero agradecer por essa conversa que foi bastante esclarecedora, técnica. Eu acho que para quem não era tão entusiasmado pelos catéteres de PIC, vai ser uma porta de entrada para avançar um pouco mais nesse dispositivo, né? Ainda mais que em termos de tecnologia ele está correndo na frente dos catéteres de duplo lume, né? Tem muito mais inovações envolvendo ele do que as técnicas mais tradicionais, né? Eu acho que a gente já entendeu que o duplo lumen tem ali suas indicações bem delimitadas, né? A partir disso a gente pode estar explorando outras coisas. Exato. E esse é o caminho realmente, né? Exato. Fer, muito obrigada por compartilhar conhecimento, que isso é de extremo valor.
Eu sei que o que você falou é a pontinha do iceberg, né, do que é essa complexidade da terapia infusional. E é muito gostoso. Nossa, já estou vislumbrando aulas com você, né? Porque é um mundo curioso. Mesmo que talvez a gente não tenha enfermeiros insertores, mas que eventualmente vão cuidar de uma criança com catéter, tem que saber o que isso significa, né? O catéter de PICC é um baita de um catéter, independente se é de um bebê, de uma criança, se é power, se não é power. É um catéter que a gente tem que olhar realmente com toda a delicadeza e responsabilidade que ele merece. Eu particularmente sou fã, né? Muitos anos aí, tentando entrar um pouco mais nessa parte tecnológica, é desafiadora para mim, que sou muito antiga, então entrando nessa parte tecnológica é muito interessante quando a gente se permite há tantos anos, né? Acho que eu tenho 17 anos já, de 18 anos de formada, mais ou menos nesse tempo. Tantos anos passando o convencional, clássico, quando veio a tecnologia, parece que a tecnologia me atropelou, assim. Meu Deus, agora eu preciso entender isso aqui, é onde eu fui atrás de você. Fernanda, eu preciso entender, vou passar, vou no adulto mesmo, vamos lá, vamos conhecer, tivemos a oportunidade de passar em criança também, e isso agrega, vislumbra oportunidades, conhecimento, habilidades, e que vão se agregando, né? É muito interessante. Então, muito obrigada por disponibilizar esse tempo. A gente agradece, as pessoas agradecem. E se você tem dúvida, né, que é clássico agora, coloca aqui, a gente responde. Fernanda está à disposição. Vou deixar também o Instagram dela disponível para vocês, contato. Fer, tem que curtir, né, esse episódio. Porque o que teve de informação técnica aqui que vocês não pegam tão facilmente. A gente falou bastante, né? Tem que deixar um like. Tem que deixar um like, pega o link, encaminha, segue a gente no YouTube. Estamos quase com 2.000 seguidores no YouTube. Logo, ajuda a gente. Tá quase, gente. Vamos lá, 2.000 seguidores. Pega o link do Spotify, encaminha, né? Curte o episódio. Então, acho que é importante, são métricas que valorizam esse trabalho, que é conhecimento gratuito para você, profissional, para você, mãe, né, que tem seu filho aí usando um catéter desse, para saber o quanto é importante cuidar, valorizar. Então, são coisas que agregam, e conhecimento bom, conhecimento que a gente compartilha. Então, por isso que a gente está aqui no Pedincast. Muito obrigada, viu, Fer? Obrigada a você, gente. Foi um prazer. Obrigada.